Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Voltamos com a doutora Bárbara Milão, urologista, uroncologista, doutoranda pela USP e Research Fellow do Memorial de Nova York. A gente já passou por várias partes do universo do câncer de próstata, pensando no Novembro Azul. A gente já falou um pouquinho também sobre mulheres urologistas no universo da uroncologia. E agora eu queria perguntar para ela um pouquinho sobre a sexualidade do homem, né? E o tratamento multimodal, o que pode ser feito, não tratamento oncológico, mas multidisciplinar, de uma forma global. Exatamente. Então, assim, paciente com câncer, não especificamente câncer de próstata, paciente com câncer precisa de tratamento multidisciplinar. Então, hoje eu me sinto privilegiada de estar dentro de um centro oncológico em que eu tenho todas as áreas ali. Eu tenho o meu psicólogo oncológico, eu tenho cardiologista oncológica, eu tenho nutricionista oncológico, toda a parte de enfermagem, farmácia. Então, a gente realmente melhora o cuidado, isso impacta. Esse cuidado multidisciplinar, ele impacta o resultado oncológico. E infelizmente a gente sabe que não são todos os lugares que contam com isso, mas a gente, como médico que acompanha esse paciente, tem por obrigação, mesmo que a gente não tenha ali no nosso centro ou no nosso consultório, orientar o paciente que realmente ter essa visão, né, de cada especialidade. Isso impacta no tratamento, impacta no acompanhamento, impacta no desfecho. Então, isso é extremamente importante. Se a gente for pensar que a maior parte dos tratamentos vão impactar outros órgãos e sistemas, ajuda até a manter o paciente em tratamento. Às vezes os tratamentos são muito longos. O tratamento de câncer de próstata, quando é avançado, são anos, até o resto da vida em tratamento. Por isso que a gente quer descobrir lá em estágio inicial, porque em estágio avançado o tratamento é contínuo. E no caso do câncer de próstata, em que o tratamento para doença avançada, ele se baseia na hormonoterapia, que vai diminuir a níveis muito baixos a testosterona, isso tem um impacto direto na função sexual. Então a testosterona ela tem uma importância em relação à libido, em relação à função erétil e cair a níveis de castração, que é a níveis muito baixos, isso tem um impacto direto. Muitos pacientes começam em terapia de hormonoterapia, mesmo que parem depois para tentar recuperar, menos de metade recupera. E desses, menos de 20% tem recuperação da função erétil. Então, parar a terapia não é uma opção talvez tão atrativa. Eu vou impactar o que eu tenho de resultado, oncológico, de sobrevida daquele paciente e posso ter correção dessa função erétil. Mas nós, como urologistas, nós já estamos acostumados a lidar, com a disfunção erétil, de forma de doenças benignas que seja. E no câncer de próstata não muda as linhas de tratamento. A gente só tem uma resposta diferente às linhas de tratamento que a gente tem. Então, basicamente, quando a gente vai tratar um paciente com disfunção erétil, a gente tem as medicações orais, os famosos azuizinhos, que respondem muito bem na maioria dos pacientes. Claro, corrigindo fatores de risco, corrigindo outras coisas que possam estar causando. Mas no caso do câncer de próstata, o que está causando a disfunção é exatamente o tratamento. Então não tem como eu tirar e corrigir isso. E os azuizinhos, eles até podem responder, mas a gente sempre tenta. Mas realmente eles não têm uma resposta, como nas outras doenças benignas. Mas a gente tem as outras linhas de tratamento, as terapias intracavernosas, que são medicações que são injetadas diretamente no pênis. Essas têm ótima resposta. Então, realmente, pacientes que estão em tratamento de câncer de próstata avançado, eles respondem, 70% a 80% deles vão responder a essas terapias. Então, a gente consegue aí restabelecer a função erétil, pelo menos. A libido já é uma coisa bem mais complicada, não depende só do valor de testosterona, depende de uma série de outras coisas. Principalmente psicológico. Psicológico. Eu falo que depende de tudo. Depende de se dormiu, se não dormiu, se trabalha, se não trabalha, se brigou com a esposa, se brigou no trabalho. Então, depende de tantos fatores, Às vezes os pacientes focam só na testosterona. Tudo é culpa da testosterona hoje em dia, no mundo que a gente tá, minha libido tá baixa com testosterona, tô cansado, testosterona, tô falta de sono, testosterona. A falta de testosterona pode causar tudo isso, O que é mais triste? Que na mulher também, hoje em dia. As pessoas falam isso pra mulher. Pois é complexo, O mundo tá complexo. Mas os pacientes que não respondem aos azulzinhos, no caso de tratamento de câncer de próstata, respondem muitas vezes à terapia de injeção intracavernosa e
nos casos refratários, a gente ainda tem a prótese peniana, que é a terceira linha de tratamento, como nos outros casos, né? Então, as linhas de tratamento a gente vê que não muda muito. O que muda é o que eu espero de resposta num caso específico do paciente com câncer de próstata. Esse ano, teve uma reunião global aqui no Rio, em que eu fui falar sobre função sexual para oncologista. E qual não foi minha surpresa de ouvir deles que eles simplesmente não abordam isso no consultório. Eu acho que a gente, urologista, a gente trata tanto disfunção erétil por tanto tempo, tantas outras patologias, né? Diabetes causa função erétil, qualquer problema cardiovascular impacta a função erétil, idade impacta a função erétil. Então a gente já tem esse hábito no consultório. Então eu sempre pergunto para o paciente e eu não vejo isso dos oncologistas, eles simplesmente não abordam. E o paciente continua vivendo, né? Então ele tá em tratamento de câncer, mas ele continua. Às vezes tem esposas mais jovens ou tem esposas que ainda, né, tem libido, tem desejo. E a gente tem que abordar isso no consultório, né? A gente tem que abordar todos os aspectos dito para o paciente. E para os homens, muitas vezes, isso é muito importante. A gente sabe o quanto isso é importante para o homem, às vezes mais do que para a mulher. Então, eu deixei claro que isso faz parte do tratamento oncológico, abordar isso. Isso faz parte, né? Eu fiquei feliz em poder falar com eles, porque eu vejo que talvez eles não abordem porque não saibam tratar. Mas é por isso que tem que ser multidisciplinar. Então, tudo bem eles não saberem tratar, isso não é da expertise deles, mas a gente vai estar sempre aqui, disposto a ajudar, disposto a tratar, porque isso faz parte do tratamento também. E talvez seja um medo, né? De perguntar, de abrir uma janela de Pandora que a grande maioria acha que é um tabu falar sobre relacionamento, sexualidade e assim. Exatamente. É um tabu. Eu reconheci ali na reunião que tinham vários oncologistas. Só tinha eu de urologista, eu acho, tinham vários oncologistas. Então, para eles, isso parece ser um tabu. Eles não abordam na consulta e o paciente, como não aborda, acaba talvez não perguntando, não se sentindo confortável para levar o assunto, talvez por uma falta de abordagem mesmo, mas faz parte. Então, assim, o homem continua vivendo e a gente tem que abordar todos os aspectos de vida. E você vê na sua prática eles falando, se você não perguntar para você mulher, ou mesmo você perguntando, eles se sentem confortáveis de falar? Então, eu acho que porque eu acabo perguntando, porque muitas vezes isso abre o caminho, né? E eu tô com um paciente hoje, né? Eu tô caminhando pra cá, no aeroporto, que tá em terapia intracavernosa, é um paciente que fez hormonioterapia, é um paciente super jovem, que operou, teve recorrência bioquímica precoce, fez radioterapia, hormonioterapia. E a gente sabe que a cirurgia, ele teve recuperação da potência pós-cirurgia, mas ele não teve pós-radioterapia e hormonioterapia. Ele recuperou a testosterona, demorou quase um ano para recuperar, mas recuperou. E para você ver, mas a radioterapia teve um impacto muito negativo. Então, muitas vezes o paciente ali na hora de fazer radioterapia está sentindo nada, mas aqueles efeitos vêm depois, né? É a longo prazo. Então, hoje ele parou de responder aos inibidores, às medicações, aos azuizinhos. E hoje ele começou a terapia intracavernosa, estava ajustando dose. Então hoje ele estava todo feliz que foi ótimo, entendeu? Eles me mandam isso. Tá todo feliz que foi ótimo. Então, pra você ver, ele tem uma esposa muito mais jovem, ele tem um filho muito novo. Então ele diagnosticou quando o filho era pequeno. E para ele, isso é importante para manter o casamento. Ele se sente vivo, né? Proporcionando isso à esposa. E você chega a conversar, isso é uma pergunta, uma dúvida, né? Sobre outras formas de relacionamento sem ser ereção e penetração? Olha, eles mesmos às vezes trazem, sabe? A questão de massagens, então eles se sentem às vezes, quando a gente aborda o assunto, eles se sentem à vontade para trazer. Se você trata com naturalidade o assunto, eu acho que eles ficam mais abertos para trazer essas outras formas. Se você simplesmente não aborda, aí vai ser complicado tirar eles disso, né? E sempre essa abordagem, eu dei essa aula semana passada, falei com você, tem que ser por todos os profissionais que acompanham ele e de forma precoce. Quanto antes, melhor. Menos tabu, mais ele vai compartilhar com você. E você falou que você tem uma psicóloga, nutricionista. E como é que num centro ideal, num mundo ideal, essa abordagem com o paciente? Ele já começa essa avaliação multidisciplinar logo no diagnóstico? Depende muito do caso. Então, por exemplo, todos os pacientes em hormonioterapia
tem que ter o acompanhamento cardiológico. Não é obrigatório todos terem acompanhamento psicológico, mas alguns precisam, né? A gente sente isso na consulta. Então, sempre que tiver o apoio psicológico, às vezes eu não mando nem o paciente, eu mando a família. Porque ele precisa do apoio da família. E às vezes a família fica mais perdida que o paciente. O paciente às vezes tá lá, vamos encarar, e a família desaba. Então você tem que ter essa percepção também, como é que tá o entorno. Porque ali na consulta ele tá com você, em casa ele fica o tempo inteiro com a família. Então ela tem que ser base. Muitas vezes eu encaminho a esposa, encaminho a filha, porque a ansiedade que elas trazem, às vezes, vai impactar ali no que o meu paciente está sentindo. A nutricionista, sempre que eu começo terapia sistêmica, eu procuro orientar, porque eles inventam outras medicações, suplementos, então eu quero ali, baseado em evidência, a coisa, e tem coisas que realmente impactam em algumas terapias que a gente faz, imunoterapia, quimioterapia, não tanto na hormonioterapia, mas em outras terapias sistêmicas a gente tem imunoterapia vindo, inibidores de PARP, tudo vindo para o cenário de câncer de próstata. E pode ter interação, pode ter consequência, pode piorar o evento adverso. Então, sempre que possível, tem a questão do acesso, por mais que eu tenha ali, né, a gente não tem acesso para todos os pacientes, questão de cobertura pelo convênio, enfim. Mas sempre que tem, eu individualizo o caso, não é assim, mando para todo mundo o tempo todo, não. Mas a gente tem, mesmo que eu não mande o paciente, a gente tem reuniões multidisciplinares toda quinta de manhã. Hoje eu faltei, hoje eu tava vindo para cá. Mas toda quinta de manhã a gente tem reunião do serviço para discutir os pacientes e nessa reunião todos participam. O psicólogo, a nutricionista, a farmacêutica. Isso é muito importante para a gente fazer os alinhamentos necessários. Maravilhoso. O que você pensa mais sobre que a gente possa falar para quem está assistindo, principalmente as mulheres que vão assistir e levar para os seus maridos? Acho que a gente pode falar uma recapitulação de desfecho final. Alguma coisa que a gente não tenha falado. Ou alguma coisa que a gente não tenha falado, não. Você pensa em alguma coisa que a gente não tenha falado. E 2, eu já acho que é importante a gente fazer uma recapitulação, principalmente sobre, de uma forma simples, direta, pacientes menores de 50 anos, PSA, pacientes maiores, que tem que fazer. De forma bem direta, assim, para ficar bem fácil para quem está assistindo. Todo homem acima de 50 anos tem que ir para o urologista. E não é, meu cardio olhou o PSA, o meu médico integrativo olhou meu PSA, não. Não é incomum a gente pegar paciente com os PSAs alterados e repor testosterona. Né? Então, hoje tá esse boom de reposição, sem muitas vezes indicação, e tem aqueles... a estratificação de valores de referência do PSA é feita pela idade. E aí a gente pormenoriza isso por tamanho de próstata e por outras avaliações que só o urologista faz. As pessoas acham que é tudo 4, né? Exatamente. Às vezes, no valor de referência do exame, aí -4 é normal, não é assim mais. Isso já mudou faz tempo. Infelizmente, a gente ainda tem isso nos valores de referência de muitos laboratórios, mas não é mais assim que a gente faz essa avaliação. Então, é importante que realmente vá ao urologista. Porque a gente não avalia só isso também. A gente avalia a hiperplasia prostática benigna, a função erétil. Eu confesso que eu avalio tudo quando o paciente vai no consultório. Ele me procura por uma coisa, mas eu tenho muitas vezes o homem, muito mais do que a mulher ela vai direitinho no cardiologista, vai no ginecologista. O homem, muitas vezes, ele escolhe um médico. E aí você tem que ser o cardiologista dele, ou o urologista, tem que ser tudo. Então eu aproveito, realmente eu olho tudo. Por quê? Porque se tiver alguma coisa alterada, eu realmente encaminho, mostro a importância de ir para o cardiologista, avalio todos os aspectos da urologia, não só o rastreamento, né? Como aquele paciente, eu vim fazer vasectomia. Não, mas você já, 50 e poucos anos, vamos lá fazer o rastreamento, o senhor já está na idade. Então, 50 anos para cima é o urologista, não é o cardio que olhou, não é o médico integrativo que olhou. Então, vá ao urologista. Muitas vezes, algumas vezes hoje a gente tem isso nos guidelines, não precisa ir todo ano, mas isso tem que ser individualizado pelo urologista. E se tem fator de risco, se tem caso de câncer na família, se é da raça negra, aí a gente precisa ir um pouquinho antes, com 45 anos. As mulheres ainda têm um papel importante, porque elas se preocupam mais com a questão do rastreamento e prevenção do que o homem. Então, muitas vezes, elas que levam, elas que insistem, às vezes as filhas insistem,
né? Então, escutem as esposas e realmente, né, conscientizem os maridos. Às vezes, quem vai estar vendo aqui não são os homens, são as mulheres. Então, é uma boa oportunidade de conscientizá-los, difundir essa informação. Essas campanhas do Novembro Azul, eu falo que elas são muito importantes para divulgação de informação, porque muitas vezes a gente não sabe. Mas quando eu tenho que fazer? Agora, né, vocês já sabem, então façam. Muito obrigada. Gente, amei. Amei te conhecer pessoalmente. Amei ouvir você falar. Espero que vocês gostem também. Foi uma honra. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por ter o programa, por trazer esse assunto. Realmente, a gente tem um aumento do número de casos ao longo dos anos e a expectativa é que a gente dobre o número de mortes. Então, é o que a gente não quer. Tem tratamento, tem altas taxas de curas, então vamos fazer o rastreamento. Mais de 90%, né? Quando está localizado, mais de 90%. Maravilhoso. Então, sem medo. Só vai. Isso. Um beijo, gente. Não deixem de seguir o canal, ativar o sininho, deixar o seu like e mandar as suas dúvidas. Beijo, fiquem com Deus.